vocês? Bom, essa semana o assunto amamentação foi o que tomou conta dos meus dias e eu andei estudando sobre isso e eu gostaria de passar para vocês 16 fatos importantes sobre a amamentação. Então vamos lá? Número 1. Fatores emocionais diminuem a produção de leite. Vocês sabiam disso? Gente, quando a mulher ela passa por estresse, nervoso, ansiedade, até depressão pós-parto, isso tudo diminui a produção do leite. 2. Amamentar de forma correta aumenta e estimula a produção de leite. A pegada do bebê correta é quando o bebê abocanha toda a auréola do seio. Não pode dar só o biquinho, tem que dar toda a auréola. Ele vai começar a fazer o movimento de sucção e isso vai estimulando a produção do leite. 3. Durante a gestação, a auréola da mulher ela vai mudando. Muitas já perceberam isso, né? As gestantes, as mamães. Ela vai mudando para que ela possa receber a boca do bebê. E a pele da auréola, além dela ficar mais escura, ela fica um pouco mais grossa, o que ajuda a diminuir a sensibilidade na hora até de amamentar. 4. Tomar sol por 15 minutos antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, por 15 minutinhos. Usar bucha macia, não é bucha vegetal, aquelas buchinhas bem macias, só passar no seio e também massagear o seio com uma toalha, isso faz com que diminua a sensibilidade da mãe na hora de amamentar. O próprio leite materno, ele é um remédio para ressecamento. A mulher tem que ficar atenta no assunto de hidratante para ressecamento do seio. Não pode ficar usando porque na hora de amamentar o seu filho vai acabar bebendo um pouco do leite com resíduo do hidratante. Se você for usar, você então tem que lavar o seu seio antes de dar de mamar. Ou uma dica que eu achei super legal, você pega o seu próprio leite, esparrama no seio, assim na auréola, onde está ressecado, deixa secar. Depois que secou, você põe um sutiã, algodão com alça larga, que o próprio leite vai ajudar no ressecamento do seu seio. Para empedramento, quando o seio está empedrado por causa do leite, muitas mulheres têm costume de fazer compressa de água quente. Gente, isso na hora resolve, ajuda, mas depois pode piorar. Então, ao invés de você fazer compressa de água quente, faça compressa de água fria. Amamentar o seu filho na primeira hora de vida dele é de fundamental importância para que isso fortaleça o sistema imunológico do bebê. Mesmo que ele só cheira ou ele só lamba o leite, você não consiga ainda dar de mamar, mas isso é até importante para ter o vínculo, aquele afeto de mãe e filho. Eu até assisti num jornal essa semana falando de que agora tem uma lei que vai, não sei se já entrou em vigor ou vai entrar, de que a mãe tem que ter o seu filho nos braços na primeira hora de vida. Não tem esse negócio de ganhar o bebê, leva para longe para cuidar. Não. O Ministério da Saúde, ele fala da importância desse primeiro contato da mãe com o filho. Então, aproveita e já dá de mamar para ver se ele mama, né? Se ele mamar, amém, já vai fortalecer o sistema imunológico dele, tá bom? 8. Diga não às chupetas e às mamadeiras. Gente, eu como dentista, a gente sempre fala de que a chupeta e a mamadeira é um grande vilão. Mas assim, focado na parte da amamentação, o bebê quando ele está no seu seio, a posição da língua dele já fica toda adaptada para mamar no seu seio. Se você dá uma chupeta ou uma mamadeira para ele vai mudando a forma da posição da língua. Então, acaba que a pegada dele depois no seu seio não vai ser legal, ou ele vai ter dificuldade, e muitas vezes ele até vai deixar de mamar por conta disso. A não ser casos especiais em que a mãe é adotiva, o filho é adotivo, né?
ou quando a mãe realmente não tem leite nenhum, aí vai ter que recorrer a essas alternativas. Mas se você tem leite, pode amamentar, não use chupeta e não use mamadeira. Se você quer aumentar a sua produção de leite, gente, isso aqui é nova pra mim, eu não sabia. Você tem que amamentar ou ordenhar de madrugada. Eu vi alguns estudos que falam que de madrugada tem um aumento da prolactina e isso estimula a produção do leite. Então, quer aumentar a produção do leite? Vamos amamentar ou ordenhar pela madrugada. 10. A amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Gente, a criança que mama no seio, leite materno, ela não precisa de mais nada, nem água. Não precisa dar água, não precisa dar chazinho, não precisa dar mais nada, só leite até os 6 meses de idade. E aqui eu já friso a importância da mamada inteira, porque o início da mamada, o bebê vai beber mais líquido, onde ele vai mais se hidratar, e apenas no final da mamada que é onde vai ser liberado todas as gorduras, os nutrientes. Então a importância do seu bebê mamar do início ao fim, para ele ficar hidratado, não ter sede, não precisar da água, e ele ficar sem fome, que é o final da mamada, que é onde vai ser enviadas as gorduras. 11. Gente, ignore conselhos errados. Nessa hora vai aparecer a mãe, a tia, a sobrinha da avó, a cunhada que teve 20 filhos e que vai querer te orientar da forma delas. A gente tem que ouvir, muito obrigada pelo conselho, seja educado, mas se o conselho é errado, você sabe que é errado, não tem motivo de ser grossa com a pessoa. Obrigada por ter falado isso, mas não significa que você vai fazer. 12, tá faltando o dedo. Gente, vocês já ouviram falar da crise dos 3 meses? Pois é, a crise dos 3 meses fala sobre o tempo da amamentação. No início o meu filho mamava por 20 minutos, hoje ele mama super rápido. Gente, no início o bebê, ele até acostumar a entender como que amamenta, ele leva tempo e ele demora para mamar, por isso que na amamentação demora 20 minutos mais ou menos no início e depois é super rápido, uns 3 minutinhos. Então essa é a chamada crise dos 3 meses. 13. Sobre o estoque de leite. Mulherada que vai voltar para trabalhar, acabou a licença maternidade, como que nós vamos fazer? Estoque de leite. Vai ordenhar o leite, coloca no freezer. Gente, no freezer o leite pode ficar até 15 dias congelado e na geladeira apenas 12 a 24 horas, tá? Então, sempre na hora que for amamentar o filho, você não tá em casa, esteriliza frascos de vidro, fervendo mesmo, né? Ferva o frasco de vidro e coloque o leite dentro desse frasco estéreo, tá? No freezer por 15 dias ele rende e na geladeira de 12 a 24 horas. 14. Agora eu vou falar de um mito ou fato. O peito cai? Gente, o maior medo das mulheres e o que mais impedem elas de amamentar é em relação ao seio. Eu andei estudando sobre isso e o que acontece é o seguinte: genética. Sua mãe tem o seio caído, sua avó tem, então você vai ter. Questão genética, independente se você for amamentar ou não. Se a sua genética está escrito que você vai ter o seio caído, você vai ter. E outra coisa também quando a mulher está gestante ou até durante a amamentação dela, a pele do seio estica para poder receber aquele leite. Então o seio fica maior, ele triplica de tamanho, então a pele estica. Quando você amamenta, ele vai esvaziando, ou mesmo quando a mulher não amamenta, esse leite vai acabar. Então acaba que cede. Não é que o peito cai, depende da sua genética e também tem a ver com a produção do leite. 15. Leite fraco não existe. Não vem com essa história de que meu filho tá chorando porque meu leite é fraco. Gente, não existe leite fraco. Olha só, o que acontece é
a pegada do bebê não ser certa e o bebê não consegue mamar direito. Então é óbvio que ele vai ficar com fome mais cedo. E no início, quando o bebê nasce, a mamada é de entre 2 a 4 horas, de 2 em 2 horas, 3 em 3. Algumas mulheres ainda conseguem amamentar de 4 em 4, mas é normal. Então, não é que seu filho está chorando toda hora porque o seu leite é fraco, é porque ele não está tendo a pegada correta de toda a auréola, então ele está tendo dificuldade em sugar todo o leite que ele precisa, não está dando a mamada completa, então ele só está sendo hidratado e não está ingerindo as gorduras que ele precisa. Então o leite não é fraco. Às vezes você vai escutar aquela história assim: ai, põe leite ninho ou leite em pó, não sei o que ajuda. Claro que vai, seu filho vai dormir a noite inteira com leite em pó, porque no próprio leite ele tem ingrediente super pesado. É a mesma coisa quando a gente come uma feijoada. Quando a gente come feijoada não fica uma moleza, uma preguiça, o filho também. Mas a gente tem que lembrar que o nosso bebê, ele não está preparado ainda para beber um leite em pó, é o leite materno, a não ser quando tem exceções de problemas que a mãe não pode amamentar ou a criança tem algum tipo de alergia, a gente não sabe. Problemas médicos em que o médico ele prescreve, indica o próprio leite em pó ou outros tipos de leite, mas não existe, o seu leite não é fraco. 16. E a última dica que eu deixo pro vídeo. Gente, não deixe outra mulher amamentar seu filho. Você não sabe se ela tem AIDS, você não sabe se ela tem algum tipo de hepatite que pode transmitir pro seu filho através do leite. A não ser quando é bancos de leite, que esses próprios bancos de leite, ele é específico para isso. Tem toda uma análise, uma triagem para que esse leite seja doado. Mas esse negócio de, eu não tenho leite, a fulana da vizinha tem, dá a mamar para o meu filho. Gente, não faça isso, você não sabe se aquela pessoa tem alguma doença. Às vezes a gente nem imagina, mas a pessoa tem AIDS e a gente nem imagina mesmo. Então, fica aqui as 16 fatos sobre a amamentação. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like aqui embaixo. Me ajuda a divulgar o canal. Quem não se inscreveu ainda no Mundo de Mariana, se inscreve e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo!